Olá, seja bem-vindo. Nós estamos entrando então no quarto módulo do nosso curso. Não sei se você estava ansioso, mas eu estava para chegar nesse módulo porque vocês vão ver como ele está muito denso de conteúdo e vai agregar muito na prática clínica de vocês. Então, neste módulo, a gente vai falar de exames laboratoriais e aí eu tinha colocado até na programação do curso para a gente falar sobre os exames importantes tanto na área clínica como na área esportiva, porque a gente não consegue separar, né? Então, quando um paciente chega pra gente, ele vem com todas as suas, às vezes, doenças, alterações, e a gente precisa entender também disso para conseguir aliar as duas coisas, saúde e desempenho. E aqui a gente vai ver o que? Além dos valores de referência, né? Então, como a gente classifica, se está alto, se está baixo, né? Se a gente pode considerar dentro da normalidade. Então, isso, né, vai nos dar uma base muito boa para poder entender quando o paciente está caminhando para uma deficiência ou quando ele já está com aquela deficiência, com aquela alteração instalada, como que dá para prevenir, né, ou recuperar algo que já esteja alterado. Então, esse é um ponto bem importante. E outra questão é sobre a interpretação. Então quando esse exame está alterado, se eu considerei aqui que está deficiente ou se eu considerei que está em excesso, o que isso pode trazer de consequência para o meu paciente? Então, nós vamos entender, né, essas duas questões e mais importante que isso, que eu vou adicionar para vocês também em cada aula, tá, desse módulo, sobre as estratégias nutricionais. Então, o que eu acho muito importante, né, a gente trabalhar. Poxa, é muito legal eu entender quando que está alterado, por que está alterado. Mas e depois? O que que eu faço com esse paciente? Então eu quero trazer isso para vocês, para conseguir ajudar realmente na prática, vocês terem resultado com o paciente de vocês, para que vocês consigam transformar a vida dos pacientes de vocês. Beleza? Combinado? Bom, nossa primeira aula desse módulo, então 4, né, que é o módulo de exames laboratoriais, a gente vai falar de quando e como solicitar os exames, para entendermos um pouco desse universo que muita gente tem dúvida, né? Como que eu faço um pedido de exame? Para onde eu mando? Quando? Eu sempre vou solicitar na primeira consulta? Quando ele agendar? Quais os exames que eu solicito? Então, eu já recebi milhares de perguntas sobre isso, tá? Meus alunos sempre, né, têm dúvidas sobre isso. Então, é importante esse módulo para que vocês, essa aula, né, para que vocês entendam o restante do módulo, tá? Então, não deixem de assistir essa aula aqui. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender sobre a questão de exames laboratoriais. Quando que eu preciso... Quais os aspectos, né, que eu preciso saber para ter sucesso nessa solicitação e também na interpretação de exames. Então, eu elenquei em 4 itens aqui importantes da gente observar. Primeiro, eu preciso saber selecionar, né, os biomarcadores apropriados, ou seja, tem muita gente que, às vezes, o paciente agenda a consulta e a secretária já passa, né, uma lista enorme de exames para aquele paciente fazer e já trazendo a primeira consulta. Eu, tá, Faena, não considero isso uma prática interessante, porque você precisa primeiro fazer a anamnese do seu paciente, conhecer ele, para depois você solicitar realmente os exames, porque senão você solicita um monte de exames, né, que são desnecessários e custa dinheiro, né, tempo do paciente e tudo mais. Então, por isso é importante a gente saber solicitar, tá? E aí esses biomarcadores apropriados que vão nos direcionar para entender deficiência ou não. Então, um exemplo, né? Se meu paciente, né, refere cansaço, fadiga, insônia, inquietação, alteração de humor, aí você já pode pensar, poxa, será que pode ser uma deficiência de ferro? Esses sintomas coincidem com deficiência de ferro. Mas quais são os biomarcadores, então, que vão me mostrar isso? Será que se eu pedir só ferro total já vai ser suficiente? Não. Então, a gente vai ver na aula de avaliação de micronutrientes, a gente vai falar sobre anemia. E aí vocês vão ver que ferro total não é
o exame apropriado para isso, né? Eu preciso solicitar ferritina, eu preciso solicitar às vezes transferrina. Então, além de avaliar, saber avaliar o hemograma, que é a nossa próxima aula, tá? Então, essa etapa de selecionar os biomarcadores é importante, por isso eu já oriento vocês. Primeiro, façam a anamnese do paciente, tenham um primeiro contato com esse paciente, entendam toda a história dele, porque o nutricionista ele é uma profissão muito complexa, né? A gente precisa entender tudo que envolve ali a vida do paciente. Então, as questões biológicas, as questões genéticas, a história dietética, a questão de fumo, bebida, né, estresse. Então, muita coisa envolve o estado nutricional e também alterações de exames. Por isso, então, tenham, né, um primeiro contato com o paciente, depois vocês vão selecionar os biomarcadores. Fiquem tranquilos que em cada aula, né, que eu vou colocar aqui nesse módulo, no final eu já vou colocar para vocês então uma lista de exames interessantes de solicitar quando vocês quiserem avaliar aquele tema da aula. Então, um exemplo, nessa da anemia, vou colocar para vocês a lista de exames então que vocês podem solicitar para avaliar a anemia, lista de exames que vocês vão solicitar para avaliar a alteração da tireoide, lista de exames que vocês vão solicitar para verificar uma alteração endócrina, tá? Então fiquem tranquilos que ao final desse quarto módulo vocês vão saber exatamente quais são os biomarcadores apropriados para cada avaliação que vocês queiram fazer com o paciente de vocês. Bom, outra questão importante, definir o momento ideal do teste. O que é isso, né? Será que meu paciente vai fazer em jejum? Será que ele pode ter feito um exercício físico e coletar esse exame depois, mesmo que esteja em jejum? Será que ele pode ir alimentado? Será que tem que ser começo do dia, final do dia, depois do almoço? Então, isso tudo existe, né, uma padronização e toda aula eu vou abordar isso. Então, no exame de glicemia, qual que é o melhor horário, né? Se você quer avaliar uma glicemia de jejum, logo cedo. Não, eu quero avaliar uma glicemia pós-prandial, então logo após o almoço vai ser um momento importante. Eu quero avaliar o cortisol. Será que só cortisol em jejum vai me dar essa informação? Não, eu preciso coletar 2 a 3 vezes no dia esse cortisol para ver, né, como que está o ciclo de secreção desse hormônio. Então, tudo isso eu vou estar trabalhando com vocês em todas as aulas, tá? Ter colaboração interdisciplinar. O que é isso? Eu preciso, muitas vezes, infelizmente, né, na atuação do nutricionista, a gente tem dificuldade de conseguir fazer com que o plano cubra a solicitação de exames. Por quê? A maioria de nós, né, dos nutricionistas, não somos conveniados com o plano, então a gente atende em particular. E aí, na hora que o nosso paciente pergunta, eu posso passar, né, pelo plano? E ele vai tentar transcrever isso, ele não consegue na maioria dos planos. Aí vocês podem falar, mas existe uma resolução do CFN que diz que o plano tem que aceitar. Realmente existe. Porém, existe também a Associação Nacional, né, dos Planos de Saúde, e lá tem uma determinação que ele não é obrigado a aceitar pedido de exame de profissional que não é vinculado ao plano. Então, assim, se você é nutricionista que atende pelo plano de saúde, ok, ele vai aceitar. Mas se não for, ele não é obrigado, tá? Então, por isso que acaba que muitas vezes o plano de saúde do paciente recusa. Então, é algo que eu já deixo aqui de dica para vocês, de sugestão: tenham médicos, né, que atendam o plano de saúde, colaborando com vocês. Então, se vocês atendem numa clínica, ou mesmo que na sua clínica não tenham um médico, tenham esse contato. Porque aí vocês conseguem encaminhar o paciente de vocês e manda a listinha, olha, né, pede para que o médico lance esses exames aqui para mim, que vai ser importante, explica o porquê. Você pode mandar uma carta escrita para o médico, né, explicando por que você precisa daqueles exames. Agora, quando é seu amigo, seu conhecido, seu colega, né, é mais fácil, que aí você ele já sabe que você vai encaminhar pacientes para ele, que aqueles exames vão ser importantes e ele já vai solicitar, ele vai incluir na solicitação dele. Então, é importante a gente ter essa colaboração. E outra questão a colaboração é importante principalmente no aspecto esportivo, de desempenho, porque vai ter um treinador, vai ter um fisiologista do esporte, vai ter um médico do esporte, para avaliar em conjunto esses exames.
Porque no esporte tem momentos diferentes também de coleta. Então tem exames que eles são coletados justamente para ver uma alteração de desempenho, para ver um resultado de um treinamento. Então por isso essa colaboração é importante, ok? E realizar protocolos pré-analíticos corretamente. O que isso quer dizer? Esse exame precisa de 8 horas de jejum, 12 horas de jejum, precisa fazer alguma dieta específica para a coleta desse exame. A gente vai ver lá nos exames que avaliam fezes, que precisam de dieta específica, né? Tem que fazer algum preparo intestinal. Então, realizar os protocolos pré-analíticos é muito importante para que a gente consiga, então, ter um padrão, né, de comparação. E aí, toda aula, obviamente, eu vou trazer tudo isso para vocês, tá? Fiquem tranquilos. E eu quero até produzir, eu acredito que eu vou conseguir uma tabela com os exames, com esse protocolo pré-analítico, né, com todos os cuidados que tem que ter, para quando que você vai solicitar, de quanto em quanto tempo. Eu quero produzir essa tabela, vai ficar show de bola. E vocês vão ver que no final vai ficar bem prático para vocês conseguirem consultar e ter isso em mãos aí no consultório de vocês, tá? Bom, então aqui é só uma figurinha para mostrar para vocês como o nosso organismo, né, o ser humano, é muito complexo e está tudo, né, interligado. Então aqui é uma figura que mostra que um estresse, né, físico ou emocional, olha quanta coisa pode alterar. Então, lógico que tem fatores genéticos ali influenciando, né, tem fatores também relacionados ao estilo de vida, tem. Mas isso pode alterar toda, né? A gente fala de uma cascata de sinalização que altera a secreção hormonal, que altera o sistema imune, que altera tecido adiposo, que altera a secreção de dopaminas, desbiose intestinal, então vai alterar lá a microbiota, altera a secreção de hormônios que aumentam fome, alteram também a parte de sinalização lá do sistema nervoso central, aumentando também, às vezes, uma resistência à leptina e gera ao invés de gerar saciedade, né, gera mais fome na pessoa, altera a função da tireoide. Então, assim, um aspecto, né, que às vezes na vida daquele indivíduo está exacerbado, pode fazer uma alteração geral, né, generalizada. E aí, por isso que eu digo que a nutrição o nutricionista, né, é um profissional que precisa entender muito da fisiologia, da bioquímica, para ver essa correlação, né, entender que às vezes um sintoma que o paciente está te relatando tá lá alterando, tá sendo alterado lá por aquele gatilho emocional, por aquele gatilho, né, de estresse, às vezes físico, ou por aquela desnutrição específica de um micronutriente, tá? Então, o nutricionista, ele precisa, sim, entender essa parte fisiológica, e aí sempre que eu for trazer um exame aqui para vocês, eu vou falar também quais as possíveis causas, né, o que pode estar relacionado. Então, para a gente chegar num diagnóstico, né, de alteração, olha quanta coisa a gente precisa avaliar. A gente precisa avaliar a antropometria, que a gente já falou. A gente precisa avaliar a parte clínica, que é a parte de sinais e sintomas, já falamos também. A gente precisa avaliar a parte dietética, que também já falamos. E precisamos também entender essa parte bioquímica, que esse módulo vai, então, fechar com chave de ouro esse entendimento para a gente conseguir chegar num diagnóstico de estado nutricional. Então, entendam que aqui, quando a gente fala de diagnóstico de estado nutricional, eu estou falando do quê? De você verificar alterações de ingestão, absorção, transporte de nutrientes, utilização, excreção e reserva. Então, é dessa parte do realmente estado nutricional. Por quê? Porque nutricionista não faz diagnóstico clínico. Então, eu coloco isso bem grande, porque a gente não pode errar nisso. Porque está lá no nosso código de ética, nutricionista não faz diagnóstico clínico. O que isso quer dizer, Fênia? Quer dizer que você não pode falar para o seu paciente que ele tem diabetes se ele não tem algum diagnóstico médico antes, tá? Se ele já não chegou do médico falando, olha, eu estou com diabetes, estou com meus exames alterados, e o médico me mandou para... Você não pode chegar para ele, mesmo vendo que o exame está alterado, e falar, ó, você está com diabetes, você está com hipotireoidismo, você está com hipertireoidismo, mesmo que você saiba que ele está. Por quê? Porque não é a gente que vai fazer esse diagnóstico, ok? Então tomem muito cuidado com isso. Fênia, então o que eu posso fazer? O que você vai falar para o seu paciente? Olha, observei aqui que você está com seus exames alterados e você precisa então ser encaminhado para o endocrinologista.
você precisa ser encaminhado para um gastro, você precisa ser encaminhado, enfim, você vai mandar esse paciente para algum médico especialista naquela alteração que você verificou. E logicamente você já começa a fazer as modificações dietéticas para conseguir amenizar aqueles sintomas ou reverter o quadro do paciente. Lógico que depende do que a gente está falando, né? Mas você já pode sim começar a fazer as alterações dietéticas. O que você não pode é dar o diagnóstico para o paciente. Então você vai falar, olha, seus exames estão alterados, observei que sua glicemia está assim, assim, assado, mas com a dieta, né, eu vou fazer essa e essa estratégia, vou aumentar aqui o teor de fibra, nessa refeição eu estou colocando uma especiaria que vai melhorar a via de sinalização de insulina. Então você já vai explicando para ele quais as alterações que você está fazendo. Mas de maneira nenhuma você vai fazer diagnóstico, você vai, né, encaminhar e vai falar, olha, o médico vai te falar o que esses exames alterados significam. Mas já estou fazendo as alterações dietéticas para melhorar isso. Combinado? Então tome muito cuidado com isso. Bom, agora vamos responder a perguntinha, né? Quando a gente deve solicitar os exames? Bom, a gente tem duas abordagens aqui, né? A gente pode solicitar para fazer uma triagem. Então, quando você pede biomarcadores, né, seleciona e vai fazendo essa triagem com meses de intervalo, que a gente chama aqueles exames de base, né, os básicos para verificar a saúde do indivíduo, e normalmente você vai fazendo então esses exames com um intervalo, né, suficiente para ver uma alteração ou não. E normalmente nesses exames de triagem é que a gente consegue identificar uma deficiência ou às vezes um excesso, tanto de micro como de macronutrientes, tá? Então, né, para ficar mais claro para vocês, essa triagem vai ser justamente quando o paciente chegar lá no seu consultório, faz tempo que ele não faz exame, não sabe nem como ele está, aí vai ser interessante você pedir, né, uma bateria de exames básicos, que a gente vai falar também, eu vou mostrar para vocês quais são os básicos, para identificar então, pelo menos o mínimo ali, né, como é que tá essa saúde do indivíduo. É lógico que a partir da anamnese, você pode adicionar mais outros exames a essa lista básica. Então, uma coisa que eu sempre tinha no consultório é um pedido já ali no Word, né, com vários exames, com o básico até os mais avançados, e aí eu só ia tirando ou, né, acrescentando um mais específico ou tirando aqueles que não teriam necessidade. Então, é importante você já deixar uma solicitação ali, né, meio caminho andado, para ficar mais fácil na hora de fazer esse pedido de exames. E aí, de quanto em quanto tempo pedir? Gente, se é um paciente que você fez a primeira triagem, né? E deu alteração, às vezes só ali no metabolismo de glicose ou só no metabolismo de lipídio, você vai primeiro fazer a intervenção dietética e aí você vai pedir somente quando, né, já estiver suficiente para ver como é que tá, que aí a gente já passa para o monitoramento, que é quando você já vai fazendo, né, uma medida com mais frequência para ver se teve uma recuperação, se houve alguma mudança. Então, um exemplo que eu vou dar para vocês. Se o paciente está com anemia, você quer ver se houve uma mudança ali com uma suplementação que você está passando, com a dieta que você está passando, com 2 semanas você já consegue solicitar, se você quiser, e ver uma alteração. Ah, não, mas eu quero solicitar só daqui a um mês, quando ele voltar. Tudo bem, já vai ser suficiente para ver uma alteração. Agora, exames mais complexos, às vezes está tudo alterado, triglicerídeo, né, metabolismo de lipídio, e ele não está ainda se adaptando muito bem à dieta, às vezes não compensa você pedir, às vezes ele volta daqui a um mês, né? E ele não se adaptou tanto assim à dieta, fez pouco, ainda está caminhando, está num processo de educação nutricional, está entendendo todo aquele, né, planejamento alimentar. Talvez não seja interessante você já pedir nesse retorno. Espera mais um mês, né? Então daqui 2, 3 meses você solicita de novo os mesmos exames, aqueles que deram alterado, né? Para verificar então como que ficou, ok? Então, nesse sentido, você vai avaliando individualmente, né? Como seu paciente está, como foi o processo de adesão, e aí você pode solicitar ou não. Exame de glicemia, por exemplo, hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada, a gente fala que ela vai ter um parâmetro ali, né, de pelo menos 3 meses. Então, às vezes, se você pedir antes, não vai ter tido uma melhora. Agora, a glicemia já é um parâmetro, né, que muda muito rápido. De uma hora para outra pode mudar. Então, esse exame já é um exame que você consegue. Uma glicemia, uma insulinemia em jejum, você consegue repetir daqui uma semana, por exemplo, se você quer
ver como que está o controle de um paciente que chegou muito descompensado, por exemplo. Já quer mostrar até para ele ter uma adesão melhor, fazer isso com o paciente com glicemia alterada, né? Para ele ver que a dieta está funcionando, que realmente aquilo vai ajudar ele. Pode ser interessante daqui uma semana você pedir só esses dois, tá? Então, lógico que em cada aula eu vou abordando isso com vocês também, mas só para vocês entenderem, né? Como que é esse aspecto de tempo, quanto tempo? Outra dúvida que sempre perguntam é o seguinte: o paciente chegou no consultório e ele tem um exame, mas faz 3 meses já desse exame. Eu tenho que pedir de novo ou eu posso avaliar esses exames de 3 meses atrás? O que eu sempre oriento? Pergunte para o seu paciente, desde a última vez, né, que você fez esse exame. Mudou alguma coisa da sua rotina? Ele vai falar, não, eu tô igual, não mudei nada, até o médico pediu, mas eu acabei que, né, demorei e tal, só agora eu tô vindo. Então, às vezes você não precisa solicitar de novo, gente, porque talvez, se ele não mudou nada no hábito de vida dele, pode ser até que esteja pior, né, mas melhor não vai estar. Então, pode já começar, né, taca pau lá nas mudanças dietéticas, no que tem que fazer, não solicita de novo. Agora, se ele falar para você, não, nesses 3 meses eu mudei muito, eu comecei atividade física, eu cortei isso, cortei aquilo, diminuí isso, aumentei aquilo, aí talvez aquele exame de 3 meses atrás já não vai estar refletindo, né, o que está ali na atualidade. Então pode ser interessante você solicitar para ter um parâmetro. Então vamos ver se melhorou, como é que está agora, para a gente ter um ponto de partida. Tá? Então essa é a minha orientação em relação a quando o paciente já traz exames, né? Para você poder entender se você vai solicitar de novo ou não. Sempre pergunte isso, se teve alguma alteração desde quando ele fez o exame ou não. E essa questão de monitoramento, que é uma outra abordagem, que você pode pedir com dias ou semanas de intervalo, para esportista também é bem comum quando quer avaliar mudança de treinamento, algum dano muscular, né? Aí normalmente essas medidas elas ficam mais próximas, tá? Uma da outra. Mas no consultório, normalmente é quando a gente precisa, pensando assim, né, no consultório na parte clínica, né, de saúde, normalmente quando a gente quer avaliar uma recuperação. Então, como eu disse para vocês, né? Tinha anemia, agora passei um suplemento, quero avaliar se o suplemento está sendo eficaz. Você já consegue pedir reticulócitos, por exemplo, e você já vê como que está esse processo de recuperação dessa anemia. Não, meu paciente diabético, quero ver como que está o controle glicêmico. Então, daqui uma semana você já consegue pedir glicemia, insulinemia de jejum. Às vezes estava com uma infecção ou um processo alérgico, né, bem importante. Alergia, por exemplo, aí você já tem que ter ali 6 semanas, mais ou menos, de intervalo, tá? Então, tudo depende do que, né, a gente está falando em si. Mas esse é o aspecto geral. E na área esportiva, qual que é um dos problemas que a gente tem? Né? Que eu sempre vou trazer isso também em todas as aulas, o que a gente já pode dizer que é uma referência e o que a gente não tem referência ainda. Que existe uma variabilidade muito grande, tanto do próprio indivíduo como entre os esportistas. Por quê? A gente tem diversas modalidades, diversas adaptações, níveis de treinamento, então é muito difícil ainda a gente encontrar na literatura padrões de referência. Então, todos os artigos que tratam essa parte de exames laboratoriais no esporte dizem o seguinte, né, tenham como referência o próprio indivíduo e observe muito a fase de treinamento. Porque se você solicitou um primeiro exame e ele estava naquela fase entre ciclos, né, às vezes ele estava lá nas férias dele, vai dar um resultado. Se você solicita o exame de novo e numa fase de alto pico, né, de intensidade de treinamento, vai dar outro resultado. Se for na competição, vai dar outro resultado. E às vezes vai ficar muito diferente, você não vai ter como avaliar isso, tá? Vai ter como comparar, né? E agora, o que é o normal dele? Então a gente sempre diz o seguinte, se você quer ter uma noção do estado geral de saúde do seu atleta, do esportista, qual que é o melhor momento de pedir? Justamente nas férias. Tá? Porque ele já deu um tempo de descanso, antes dele retornar para o treinamento, você faz a solicitação de exames para ver o estado de saúde, que aquilo é o basal dele, vamos colocar assim, tá?
Agora, a partir do momento que ele entrou em fase de treinamento, tem que tomar bastante cuidado, porque tem alguns exames que precisa de 3 dias sem fazer exercício para realmente a gente verificar ali um valor normal, tá? Porque senão fica alterado. E aí você pode achar que é outra coisa, mas na verdade é só um reflexo do nível de treinamento desse atleta ou desse indivíduo, ok? Então, sempre tenham isso em mente, isso é uma coisa que a gente tem que orientar o nosso paciente, porque tem muito paciente que treina de alta intensidade, né? Então, orientar que ele não pode ir depois de treinar, ou às vezes com poucas horas de diferença, normalmente no mínimo 48 horas. Então eu sempre peço o seguinte, às vezes a pessoa treina de segunda a sexta, não treina sábado e domingo, então talvez um dia bom de coletar seja de segunda-feira, cedo, porque aí deu essas 48 horas, né, e a gente não vai ver nenhuma interferência do treinamento ali nos exames laboratoriais, tá? E aquilo que eu falei, né, os dados de referência normalmente são baseados na população em geral e não atletas, então a gente não pode usar aqueles valores de referência que vêm no próprio exame, ok? E aqui eu coloquei alguns exames que normalmente vão nortear, que são os mais solicitados na área do esporte. Então, normalmente, né, a deficiência de ferro, de vitamina, ou mesmo a deficiência energética, que vai alterar muito hormônios da tireoide, por exemplo, na mulher, hormônios sexuais, então podem ser importantes solicitar nessa área. Identificar estresse oxidativo, então solicitar hidroperóxido, ou mesmo inflamação, às vezes solicitar uma citocina, um PCR, né? Avaliação do conteúdo de glóbulos vermelhos, que a gente faz no hemograma e eu vou trazer na próxima aula para vocês. E normalmente esses 3 tipos aí de exames, né, estão relacionados com o quê? Com a eficácia de treinamento, estratégia nutricional que você está aplicando, às vezes você está querendo recuperar o peso de um atleta, recuperar de deficiência energética, a gente já falou sobre isso lá na aula de cálculo, né, de gasto energético, ou mesmo quer avaliar como está a adaptação do atleta, será que ele está melhorando a capacidade de tolerar a carga de treinamento, será que não? Então tudo isso a gente pode verificar a partir de exames, ok? Só que aí é aquilo que eu falei para vocês. Eu preciso solicitar no momento certo para realmente conseguir ver se é o treinamento ou se, né, é algo específico da biologia ali do atleta. Mas isso eu vou abordando em cada aula, cada tema, eu vou trazendo esses detalhes que são específicos do treinamento. E como, né? Como solicitar? Aqui eu coloquei um exemplo de uma solicitação, muito simples, né? Você, lógico, precisa ter ali seu CRN, sua logo, né? O CRN sempre pede também que tenha ali um contato ou o endereço da clínica que você atende, e aí você coloca para o nome do paciente, a cidade e a data e solicita, né? Solicito. E coloca ali todos os exames que você solicita. Tem algumas pessoas que gostam de utilizar bloquinhos que às vezes os próprios clínicas, laboratórios entregam, que é só você marcar um X. Qual que é o cuidado que você tem que ter ali? Às vezes o próprio paciente pode marcar um X nas coisas que ele quer ver, porque tem isso, né? Às vezes o paciente, será que eu não tenho uma alteração de tal coisa? Às vezes você tá vendo ali que não tem e não pediu, aí ele vai lá e risca. E o que isso pode acontecer, né? Qual que é o problema disso? Pensando no plano de saúde, existe esse preconceito, né, com também outros profissionais que não são médicos, que é de solicitar um monte de exames, sendo que não tem importância, ou que não sabe avaliar, e aí às vezes acaba ficando muito caro para o plano de saúde, né, quando solicita muito exame. Então a gente tem que ter essa noção, né, do que realmente é essencial. Por isso que eu falo que sempre passar na primeira consulta é importante, porque você solicita o que é essencial. E realmente, não adianta você pedir uma dissertação ao paciente, você vai avaliar 4, 5 exames ali, que você sabe realmente interpretar. Então só peça aquilo que você sabe. Então eu acho melhor, acredito que seja melhor estar descrito dessa forma, ao invés de ficar marcando X em quadrinho, porque pode abrir, né? A não ser que você tenha alguma estratégia, riscar, né, os outros quadrinhos que você não marcou, para evitar esse tipo de acontecimento, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos de solicitações que eu fiz para vocês verem como é diferente. Então aqui é o mesmo paciente, só que ele em maio e ele em agosto. Então
Então, em maio, ele estava acabando de chegar para mim e ele nunca tinha feito exame. Era um paciente que queria aumentar a massa muscular, treinava bastante forte ali a musculação e treinava a luta também. E aí pedi então exames para eu ter um parâmetro geral. Então ali se você olhar o hemograma, exames relacionados a metabolismo de glicose, como a glicemia em jejum, insulina em jejum, hemoglobina glicada, relacionados à inflamação, como PCR, ao hormônio tireoidiano, T3, T4, TSH, a parte do fígado, né? Então que tem haste, ALT, GGT, a parte de metabolismo lipídico, vitamina D que é importante também no esporte, cálcio que também é importante para essa parte de contração muscular, né? E também saúde óssea, a parte ali endócrina, como testosterona, estradiol, SHBG, DHT. Então, para eu ter uma noção geral de como estava essa parte, né? O organismo como todo, esse paciente, ele nunca tinha feito exame, então era importante a gente ter uma triagem, né? Como eu falei para vocês. Aí, quando ele vem em agosto, observe como eu já não pedi todos esses exames, né? Aquilo que estava alterado, a gente já tinha começado a fazer estratégias para recuperar. E nessa época, em agosto, o que começou a acontecer? Ele começou a ter um ressecamento, né, principalmente na área da mão, e descamar a pele. Então eu solicitei alguns exames para a gente ver como que estava principalmente a parte de metabolismo proteico. Por isso que tem ureia, creatinina e ácido úrico, para ver se tinha relação com o aumento de ácido úrico ou não, se era alguma coisa realmente dermatológica ou, né, relacionada a outras questões. Então observe que aí eu já não preciso pedir tudo, né? Se não deu alterado, se está tudo ok, eu vou pedir qual é o meu alvo de investigação. E aí fica muito mais resumido. Aqui eu trouxe um outro exemplo, que era uma mulher e reclamava de estresse, dificuldade de emagrecimento, deficiência ali também na parte nutricional. Então, quando a gente faz a frequência alimentar, um histórico, né, dietético, a gente consegue ver o que pode estar em deficiência ali, que a gente vê que não tem muitas fontes alimentares disso. Então, fiz um pedido, né, também para ver toda essa parte, como eu citei no anterior, só que aqui o que tem de diferente não tem tanta parte hormonal, mas tem a parte de micronutrientes. Então, observe como selênio, zinco, magnésio, cálcio ionizado, cobre, uma paciente que usava anticoncepcional, então cobre normalmente dá alterado, cortisol salivar por conta da própria situação de estresse que ela relatava. E aqui uma outra paciente, mulher, né, também, para vocês verem a diferença. Olha como adicionou muito mais aqui, né? E por que todos esses exames? Era uma paciente que reclamava de edema, alteração de peso muito rápido de um dia para o outro. Eu fui fazer a avaliação antropométrica dela e as dobras era difícil de destacar, porque parecia que tinha realmente um edema subcutâneo, não era algo músculo inchado, não. Era difícil você conseguir fazer a dobra, sabe? E eu observava que realmente ela tinha algo. Porque tem nessa parte clínica, né? A gente não vai abordar isso no curso, que é a parte de alergias, mas é algo bem comum em pacientes alérgicos, o inchaço, o edema, principalmente na área dos olhos, articulações, constipação crônica, e ela tomava anticoncepcional já fazia uns 15 anos e direto, sem dar interrupção na cartela, porque o médico falava que não tinha problema, que se ela não gostava de menstruar, ela podia fazer isso. E aí ela queria ganhar massa muscular, estava treinando bem e não conseguia ganhar massa muscular, dizia que não conseguia emagrecer. Então quando ela veio para mim com todas essas queixas, né, eu pedi também, observe aí, exames específicos de alergia alimentar, porque algo me dizia ali que tinha relação com sensibilidade alimentar. Por todos os sintomas que ela relatou, e pedi também a parte de hormonal por conta desse uso prolongado, né, de hormônio, né, da parte de anticoncepcional. A gente sabe que altera muito, e lógico que eu solicito os exames. Deu alguma alteração em exames específicos de alergia e tal, eu vou encaminhar para o alergista. Mas na dieta, nós, né, somos ali o profissional que vai realmente conseguir excluir isso da alimentação, orientar a alimentação nessa parte de alergia alimentar é o profissional nutricionista, certo? Então aqui, o que eu deixo um ponto de atenção para vocês avaliarem também na anamnese? Que a gente deve considerar, se o paciente tem alguma doença,
Aí a gente tem que também solicitar exames específicos de acordo com a doença. Então, às vezes, se o paciente já vem com diabetes, se já vem com uma hipertensão, se já vem com uma doença cardiovascular, você precisa incluir os exames, né, relacionados a isso. Então, a gente vai falar da parte clínica esportiva, mas sempre também tem esse ponto de atenção relacionado à doença que o paciente, né, já traz aí pra gente. E outro ponto de atenção é olhar a lista de medicamentos. Coloquei aqui em amarelo para vocês observarem como alterações sanguíneas, né, de hemograma, leucograma e tudo mais, pode estar relacionado com o uso de medicamentos. Então, olha aqui, anticoagulantes, antipsicóticos, quimioterápicos, antibióticos, analgésicos e até mesmo medicamentos alternativos podem induzir discrasias sanguíneas, quer dizer, alterações sanguíneas. E aí, às vezes, se você não se atentar a essa parte, né, da lista de medicamentos do seu paciente, você pode acabar fazendo uma interpretação errada. Porque às vezes o próprio medicamento leva a essa alteração e você está tentando de todo jeito corrigir com a dieta e não vai resolver. Não vai resolver. Então, por isso é importante a gente também olhar a lista de medicamentos. É o que eu trouxe só para vocês terem essa noção. Ó, drogas associadas à granulocitose e anemia. Olha só, quantas... Isso aqui é muito comum você ver paciente tomando ó, alopurinômetro comum, anfetamina, captopril, né, paciente carbamazepina, piroxicam. Eu tomava piroxicam ó, quando eu tinha cólica, eu tomava todo mês piroxicam. E que mais aqui? Salicilatos, enfim, olha o tanto de medicamento que pode levar a alguma alteração sanguínea, né? Então, por isso a gente tem que estar atento a essa lista de medicamento que o paciente toma, olhar a bula, ou se você tiver aqueles livros que mostram interação droga-nutriente, também é importante. Então, duas coisas que a gente tem que observar. Qual alteração que o medicamento pode causar? Então, será que ele pode trazer alguma alteração no hemograma? Algo pode ficar fora do padrão? O próprio anticoncepcional que a gente falou, ele leva a um monte de deficiência nutricional, principalmente de vitaminas do complexo B, e isso pode alterar o hemograma. Então, se a gente não olha para isso, a gente fica nadando contra a maré, né? E outra questão qual deficiência nutricional o medicamento pode trazer, como nesse exemplo do anticoncepcional. Poxa, então se eu sei que o anticoncepcional traz deficiência de todas ali quase vitaminas do complexo B, então o que eu tenho que fazer nesse cardápio? Enriquecer esse cardápio com vitaminas do complexo B ou mesmo suplementar. Então, se a paciente não consegue alcançar, suplementa. E aí a gente precisa então olhar para essa questão, porque senão, né, não resolve, não vai adiantar. Toda vez que ela voltar, vai estar lá a mesma alteração no exame, ok? E a gente não consegue corrigir. Então, observem, esses são os pontos de atenção para a gente conseguir ter intervenções eficientes, certo? Qualquer dúvida, me mandem, tá? Aqui nos comentários da aula, ou mesmo lá no nosso grupo do Telegram, vocês sabem que podem contar comigo. E na próxima aula a gente vai falar de hemograma. Até lá!